Boa tarde, pessoal. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos entrando. Bem-vindos a esta... Eu já nem sei que aula que é essa. Acho que é a terceira ou quarta aula do Diálogos Antropológicos. Vamos lá, vamos dar sequência. Boa tarde para todo mundo. Salve para Wesley, sua bênção. Boa tarde, povo. 8 minutos. Tem gente nova do pedaço. Silvia, boa tarde. Se estiverem me escutando bem aí, por favor, se tiverem alguma dificuldade, me avisa aí para eu poder tentar resolver antes da gente começar. Muito bem, boa tarde, pessoal. Davi, grande. Vamos lá, a gente está, já desde o início dessa proposta dos diálogos antropológicos, a gente está trabalhando aí numa perspectiva, como eu venho dizendo para vocês, uma perspectiva evidentemente e claramente, desde o princípio, eu disse isso para vocês, numa perspectiva cristã. Então a gente está fazendo aqui um trabalho de antropologia numa perspectiva como aquela que a gente encontra claramente desenhada, né, na cosmovisão cristã, tá bom? Então, dando sequência, a gente está desde a segunda aula, né, eu comecei trabalhando com vocês justamente aquela definição clássica do Boécio, de pessoa. Então, a ideia aqui dos diálogos antropológicos é a gente ter elementos conceituais que nos permitam trabalhar de forma clara, né, ou melhor, compreender de forma clara o que é a pessoa humana. Eu desenhei para vocês lá na primeira de todas as lives. Quem não assistiu alguma delas, está tudo disponível no meu canal do YouTube, pode correr lá. Mas eu defini para vocês logo no início, né, algumas das obras com as quais eu iria trabalhando, mas, né, só para lembrar aí a vocês, eu vou trabalhar aí com um conjunto de obras que certamente vão ajudar a gente, né? Uma delas é certamente, né, a carta encíclica que inaugurou o pontificado de João Paulo II, né, Redemptor Hominis. Vou trabalhar com um texto do próprio Karol Wojtyła, antes de ser Papa, evidentemente, que é certamente uma das obras mais importantes da sua carreira, né, como filósofo, um grande fenomenólogo do Ocidente, né, Karol Wojtyła, Persona e Action, né, Pessoa e Ação. Vou trabalhar também com Edith Stein, né, a estrutura da pessoa humana. Vou trabalhar com o Stanislaw Grigel, que foi secretário-geral do Papa João Paulo II, é um polonês também, um grande estudioso do pensamento do Wojtyła, e um autor que trouxe aí algumas contribuições importantes para se pensar a questão antropológica. Tá? E recentemente eu estava aqui fuçando nos meus livros, eu topei com um texto que vai ajudar também, vai guiar e orientar algumas dos nossos trabalhos, que na verdade é uma revista, né? Homo Patiens, que é um texto que reúne alguns artigos trabalhando a perspectiva justamente, na verdade é um conjunto de textos, tá? São vários volumes que trabalham a compreensão do homem da perspectiva tomista, tá? Então, só para vocês lembrarem disso, aqueles que estão sendo pegos de surpresa, chegando pela primeira vez no Diálogos Antropológicos, esse é o horizonte que eu vou assumir aqui com vocês ao longo do tempo. Não sei quanto tempo vai durar isso aqui, tem material aí para a gente ficar fazendo live toda semana por anos a fio, tá? E eu tenho na minha cabeça desenhado aqui uma certa sistematização de caminho, de trajetória, então a gente vai fazendo uma coisa mesmo sistemática, tá? Então eu dizia para vocês que já na segunda live dos diálogos antropológicos eu trouxe a definição do Boécio, a definição clássica segundo a qual a pessoa é a substância individual de natureza racional, e a gente começou justamente desenvolvendo, né, dizer, o que significa este aspecto, né, dizer, tendo em vista que nesta definição o aspecto mais importante é justamente, né, o dado da natureza dessa substância individual, que é um dado de racionalidade. Eu achei por bem que a gente, né, desenvolvesse justamente uma compreensão do que é na pessoa humana que a gente pode, né, abordar e que permite a gente olhar para a pessoa humana como uma natureza racional, né? Isso é como alguma coisa de natureza racional. E falamos então nas duas lives consecutivas sobre a razão, né, a ratio, né, e estamos aqui usando o horizonte oferecido pelo Tomás de Aquino. Então falamos da razão e falamos do intelecto, né? Ratio e intellectus, né? Ratio entendemos que é essa capacidade
da pessoa humana na sua relação com o real, uma relação de natureza epistemológica, ou seja, uma relação que se envolve com a realidade, querendo conhecer a realidade, isto é, né, o que a gente pode chamar de uma relação, né, de natureza epistemológica. A ratio é aquele aspecto do humano que, na verdade, não se diferencia muito de uma certa racionalidade que há nos animais também, e que, no fim, na pessoa humana, evidentemente, mas ela é mais elevada, na pessoa humana é aquilo que equivale à capacidade de mensuração e de determinação dos dados da realidade. Então, a razão na pessoa humana percebe a proporção do real, as proporções do real, as medidas do real. E trabalha sempre num horizonte de hipótese, sempre num horizonte marcadamente utilitário, né, pensando numa certa eficiência. Né? Então eu preciso chegar a uma compreensão do real usando a razão, quando o que está em jogo é exclusivamente a razão, né, o racionalismo, a gente vê isso presente no racionalismo, quando eu, né, tenho uma certa eficiência no meu conhecimento, uma eficiência que, no fim das contas, é nada mais nada menos do que uma certeza a que eu chego, né, um conhecimento livre de erro. O conhecimento livre de erro, insisto, é aquele que, na verdade, eu consigo encaixar em alguma medida previamente determinada por mim. Intelectus, falamos na live passada, é justamente este outro dado, né, da racionalidade humana, que no seu envolvimento com a realidade, lê a realidade por dentro. Intus legere, né? Lê a realidade por dentro. E ao ler a realidade por dentro, está justamente, isso foi o que a gente falou na semana passada, chega, né, a compreender aquilo para que foi feita a realidade. Cada dado do real, cada coisa que existe, cada coisa para a qual eu me volto, sobretudo aqueles elementos, né, da realidade que são dotados de vida, eles têm, né, previamente ao meu pensamento, né, uma definição dada por alguém. Né? E terminamos a live passada justamente falando disso. Né? Falamos de como... Deixa eu só responder essa pergunta do Liel aqui e avanço. Né? Ele está me perguntando se a alma racional do Aristóteles corresponde àquela dimensão noológica. Eu diria noológica, tá, Eliel? Do Viktor Frankl. Perfeito, Eliel. É exatamente isso. A gente pode fazer uma tração paralelo imediato. Tá? Aquilo que o Aristóteles define como sendo alma racional, dotado de intelecto e vontade, é a mesma coisa que está em jogo quando o Viktor Frankl, ao descrever, né, a dimensionalidade humana, ele descreve a dimensão noológica, a mais alta, a mais propriamente, a mais característica do humano. Tá? Então, respondi e avanço. Bom, então hoje o que eu quero fazer, o que eu quero levar vocês então, né, a um passo a mais. A gente viu então na semana passada que, por via do intelecto, a gente lê a realidade por dentro e toca uma definição que foi dada previamente. Uma definição que não é algo que nasceu do que eu pensei acerca do real. É uma definição que a frase, né, a expressão que melhor define isso aqui é aquela expressão segundo a qual tudo aquilo para o que eu me volto é idêntico a si mesmo. Né? Então, quando eu olho para esta caneta, né, eu tô olhando para uma realidade cuja definição, né, a identidade disto aqui, né, não é uma identidade que eu ofereço, é uma identidade que é anterior a mim, né? É anterior ao que eu penso sobre ela. Ela é idêntica a si, não é idêntica ao que eu penso dela. Ela não é sequer idêntica ao tamanho que eu, porventura, com uma régua, né, chegue a descobrir. Né? Então, poxa, essa é uma caneta que tem 15,4 centímetros. Quer dizer, não, isso aqui não é a identidade dela. Ter 15,4 centímetros não é a identidade dessa caneta. Né? Ela é idêntica àquilo que ela é. Né? A identidade dela está dada nela. Né? E tem alguém que definiu previamente esta identidade. O intelecto se volta para a realidade atrás desta identidade pré-definida, né? Uma identidade que alguém, quem criou aquilo ali, né, definiu antes que eu tivesse me voltado para ela. Acho que eu cheguei a dar exemplo para vocês de um filme, um filme meio bobinho, assim, de sessão da tarde, meio banalzão, mas bem interessante, eu até diria que é bastante interessante, que acho que Os Deuses Devem Estar Loucos, uma coisa assim. Né?
que conta a história lá daquele aborígene, um africano, né? Correndo no meio do deserto na África, e de repente de um avião cai uma garrafa de Coca-Cola, né? E o acerta em cheio. Né? E ele, a partir desse encontro, né, com essa garrafa, se volta para essa garrafa que ele nunca tinha visto na vida, e tem tudo ali está tudo em jogo. Né, naquela garrafa uma identidade que é dada por ela, só que ele não conhece essa identidade. E ele começa então a se relacionar com essa garrafa, fazendo um uso dessa garrafa que é o inadequado. É mais ou menos isso aqui que nós estamos falando, né? Nesse jogo entre razão e intelecto, tá bom? Bom, o passo novo hoje é o seguinte, pessoal. Se a realidade, né, ela é definida antes de mim, né, a palavra definir, né, a palavra definir, ela vem o significado de definir significa que eu estabeleço um determinado fim, né? Defines, né? Eu estabeleço um fim. Fim aqui não no sentido de um limite temporal, um limite espacial, né? Quer dizer, um contorno, né, que dá o limite. Fim no sentido mesmo de um telos, né? Fim no sentido de uma finalidade, de um objetivo. Tudo aquilo que existe, né, tem um objetivo prévio. Tudo aquilo que há, de uma certa maneira, tem uma finalidade definida previamente. Uma finalidade que quem pensou aquela realidade, né, pensou aquela finalidade. De maneira que se a gente quer, né, de fato, se voltar para a realidade usando menos a racionalidade, né, eu não quero dizer com isso que a gente não deva usar a racionalidade. O padrão científico de relação com o real é um padrão que necessariamente deve ser baseado, sustentado pelo racionalismo, por um padrão de medidas, hipotético-dedutivo, seja lá o que for, a método, a rigor, a busca de certezas, perfeito, não tem nenhum problema, tá? Tem nenhum problema. A questão é que a gente não opera naturalmente no método hipotético-dedutivo, a gente não opera na vida, no cotidiano da gente, né, no mundo da vida, a gente não opera segundo a lógica da racionalidade. Quer dizer, não é o nosso padrão, digamos assim, o default, né, da pessoa humana. Quer dizer, a gente tem um padrão, na verdade, pré-científico de relação com o real e que é muito mais caracterizado por aquilo que a gente pode chamar de intelecção, né, o padrão de intelecto, de relação com a realidade segundo o intelecto. Que lê dentro, a gente quer o tempo inteiro ler dentro do real. A gente não se contenta só com pegar as medidas, quer dizer, uma descrição das medidas, uma somatória de medidas que vai dar pra gente algum tipo de compreensão. A gente precisa se relacionar com aquilo que a coisa é. E aquilo que a coisa é uma definição prévia. Eu estou insistindo, né, estou repetindo para vocês, para que vocês tenham, né, na sequência do raciocínio, né, tenham uma clareza do que a gente está falando, tá? Kleber, eu vou deixar sua pergunta para frente só para poder desenvolver o raciocínio. Lá no finalzinho eu dedico alguns minutos, eu volto na tua pergunta. Bom, por via do intelecto, então, a gente, ao mesmo tempo que a gente colhe, né, aquilo que está dentro, a verdade que está lá dentro, né, por via do intelecto a gente tem a possibilidade de se relacionar com a realidade da perspectiva da verdade, a gente tem a possibilidade de se relacionar com o real como capacitado a conhecer o real, tá? E também por via do intelecto, a gente, ao se voltar para o real, a gente colhe o telos, a gente colhe a finalidade das coisas, tá? Isso vale para tudo, povo. Isso vale para essa caneta, como vale para a flor que está lá fora, como vale para os encontros que a gente faz, as relações que a gente tem com as outras pessoas, como isso vale também para uma noção de, né, uma compreensão que a gente tem da gente mesmo. Eu não saberei quem eu sou, a não ser na medida em que eu chego o mais perto possível, toco, né, ainda que de leve, ainda que só tangencie a origem, aquilo para que originalmente eu fui feito. E é por via do intelecto que eu colho isso aqui. É por via do intelecto que eu chego a pensar e a identificar a finalidade das coisas. É por via do intelecto que eu chego a entender qual é a razão de ser da minha vida. Pessoal, qualquer um dos que aqui está,
qualquer um dos que aqui está, e eu ponho a minha mão no fogo por isso, qualquer um dos que aqui está, em algum momento da vida, já se fez a pergunta, meu Deus, qual é o sentido da minha vida? Para que eu estou aqui? Quer dizer, por que eu existo? Qualquer um dos que aqui está já fez essa pergunta de alguma maneira. Quer dizer, pode não ter levado a sério a pergunta, pode ter abafado a pergunta, pode ter silenciado a pergunta de alguma forma, mas em algum momento da vida isso surgiu como uma demanda e uma urgência. Meu Deus, para que eu existo? Qual a razão de ser da minha vida? Qualquer um dos que aqui está, né, lá por volta dos 16, 17 anos de idade, se viu um belo dia, né, diante de uma encruzilhada. Eu vou fazer medicina, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer culinária. Qualquer um dos que aqui está já passou por isso. Estas perguntas que a gente normalmente dá uma resposta, né, uma resposta que a gente substitui o objeto, que é o objeto de finalidade mais amplo, né, são perguntas que se a gente as leva a sério, inevitavelmente vão nos colocar diante justamente de um problema que é um problema grave, crucial da nossa vida, que é justamente o problema da razão de ser da nossa vida. Quer dizer, qual é a razão de ser? Qual é a razão? Por que eu existo? E por que eu existo ao invés de não existir? Todo mundo já fez essa pergunta. Isto aqui é o intelecto funcionando. Isto aqui é o intelecto que está buscando o telos. É o intelecto que está buscando a finalidade da nossa própria vida. Então, isto é muito importante a gente ter bastante claro aqui, né? Enquanto a gente está caminhando nessa compreensão. Né? Quer dizer, nós estamos sempre pensando aqui no Boécio, mas a gente já avançou muito para longe daquilo que o Boécio se propõe. Não tem problema, porque o norte foi dado por ele. Bom, mas o que acontece com a gente, pessoal? A gente que se pergunta pelo telos, a gente que se pergunta pelo objetivo, pela finalidade das coisas, e vamos pensar aqui, né, coisas. A palavra coisas aqui não é só eu já dizia isso acho que na semana passada, né? Isso não é só uma mania de mineiro, né? Se bem que mineiro usaria a palavra trem, né? Não, a palavra coisa aqui eu a emprego de uma perspectiva filosófica. Coisa é tudo aquilo que é o ente, né? Aquilo que é. Tá? Toda vez que a gente se volta, e agora eu acho que aqui é um exercício que eu quero fazer vocês fazerem, tá? E muito certamente todo mundo já passou por algo igual. Então vamos continuar com a imagem aqui daquele belo dia em que você se viu na dúvida, né? Se você casar, você comprar uma bicicleta. Se você fazia psicologia ou se você fazia contabilidade, né? E todo mundo que, de uma certa maneira, se colocou diante da vida com uma pergunta sobre a finalidade da própria vida, a finalidade das coisas que encontra, a finalidade das pessoas que encontra, todo mundo, em algum momento, viu a si mesmo escorregando para dentro daquele padrão de pensamento racionalista que a gente aprendeu e a gente bebeu meio que no peito da cultura, né? Que é aquele padrão racionalista segundo o qual a gente será tanto mais, eu vou usar essa palavra porque é a que me veio aqui, tanto mais espertinho, né? Tanto mais inteligente, quanto mais a gente se volta para o real, valendo-se de um método preciso, de um método rigoroso, ao qual, né, se usou dar o nome, né, desde o século XVII, de dúvida metódica. E é interessante porque todo mundo que está aqui, em algum momento, né, experimentou em si mesmo, né, no olhar para si mesmo, no olhar para a realidade, no olhar para o outro, no olhar para os dados, né, que encontra, né, para tudo aquilo que é dado e que ele encontra na vida, já experimentou de alguma maneira, né, algo daquilo que se usa chamar de dúvida metódica. E quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente frequenta a universidade, né, tanto mais isso se torna meio que um vício na gente, né, um cacuete. Né? A gente acha que a gente é inteligente porque a gente se volta para a realidade com dúvida. Mas vejam, olha que coisa maluca. Vamos pensar nas situações, e aqui eu estou trazendo para dentro de um campo existencial, efetivamente, porque é o que eu preciso que a gente faça. Todo mundo que está aqui precisa fazer esse exercício. Mas vamos pensar o seguinte: quais são as ocasiões, pensa naquelas ocasiões da tua vida, em que você usou a expressão assim, duvido. Pensa em todas as vezes que você chegou a dizer isso, ou você chegou a pensar isso, duvido.
E me diga se não é verdade. Quando você diz duvida, eu duvido disso, você está absolutamente convencido, você está absolutamente certa de que aquilo que você pensa está mais correto do que aquilo que você está vendo. Sim ou não? Quando você diz, o fulano te conta uma história, eu duvido. Quando você diz duvida, não quer dizer que você tem uma pergunta. Quer dizer, no fundo, que você tem uma certeza absoluta. Quer dizer, esse cara não ia fazer. Essa história é uma mentira. Quer dizer, é assim para tudo, pessoal. Quando a gente, né, de uma certa maneira, estabelece uma relação com o real, uma relação com a gente mesmo, uma relação com o outro, quer dizer, sustentado pela dúvida, aparentemente algo que parece levar-nos a algum tipo de certeza mais, né, mais livre de erros, né? Aparentemente, isto aqui, na verdade, nos prende em ideias que a gente já tem, opiniões nossas, medidas e hipóteses com as quais a gente vai manejar segundo uma ordem de eficiência que nos agrade mais ou menos. Este aqui é o nosso grande drama. Porque quando a gente parece, tem-se a impressão de que ao fazer o exercício da dúvida, tem-se a impressão de que talvez, né, eu estou sendo rigoroso, né, de uma maneira tal que eu, quem sabe, olha só, alguém poderia dizer isso, né? Quem sabe eu vou chegar àquela finalidade. Mas não é assim. Né? Quer dizer, o que de fato caracteriza a moção, né, quer dizer, o mover do intelecto, não é a dúvida. A dúvida rege a razão, a ratio. A dúvida ela está estabelecida para a ratio, assim como a pergunta move o intelecto. O que de fato move o intelecto é a pergunta. O que de fato move o intelecto, né, é a gente estar diante do real com uma pergunta. Por quê? Para quê? Como? Quando? Fazer perguntas. Pessoal, vocês que estão aqui sabem disto. Eu trabalhei 18 anos na universidade, eu assisti a isto inúmeras vezes. Os alunos chegam na universidade cheios de certezas, tantas certezas que eles não sabem fazer pergunta. E como eles não sabem fazer pergunta, como é que eles vão chegar a entender o que é aquilo para o que eles estão se voltando? E eu falo aqui da psicologia, efetivamente, porque no fim das contas não tem jeito de ser diferente. Pensa o que é uma pessoa cheia de certezas absolutas, e certezas absolutas elas todas relativas, é a coisa mais paradoxal, contraditória que pode haver, porque as certezas absolutas são as dele, que ele não vai abrir mão delas, porque cabe direitinho nas medidas, né? Cabe direitinho na busca de eficiência dele. Imagina uma pessoa como essa, cheia de respostas prontinhas sobre o que é a pessoa. Imagina o que é uma pessoa como essa atendendo, 5 anos depois, 3 anos depois, 1 ano depois, atendendo pessoas no seu consultório. Tragédia! É a tragédia total. E não estou brincando, não estou exagerando quando eu falo que é tragédia. Eu não estou exagerando por quê? Que eu uso essa caneta como cotonete, a caneta não vai ficar chateada comigo. Apesar de eu estar ferindo a definição, apesar de eu não estar amando, apesar de eu não estar querendo por aquilo que ela é, certamente ela não vai se sentir mal por isso. Ela não vai procurar terapeuta. Ai, pobre de mim, que estou sendo usada como cotonete. Agora, povo, quando uma pessoa é usada, todo o gênero humano é ferido. Todo o gênero humano, de alguma maneira, é ferido e ferido mortalmente. Quer dizer, isso aqui é gravíssimo. É gravíssimo, a gente não se dá conta. Esses desgraçados que saem hoje da universidade, nos cursos de psicologia, eles são... não tem outra palavra, eles são assassinos. E não são assassinos porque estão lá com revólveres, facas e... Não, eles são assassinos porque eles não sabem com que eles estão lidando. Eles estão diminuindo, reduzindo a pessoa humana. Essa é uma tragédia. É uma tragédia. Eles reduzem aquele camarada. Ah, tudo bem, deixa pra lá. Mas, pessoal, está-se com isto destruindo uma compreensão
da pessoa, tal como alta, tal como a gente vem trabalhando aqui há pelo menos duas semanas. Então, o que eu quero dizer, né, e olha para onde a coisa pode caminhar. Deixa eu avançar aqui no raciocínio para vocês entenderem. Quer dizer, quando a gente estabelece uma relação da perspectiva da dúvida metódica, né, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que, de uma certa maneira, eu parto do pressuposto que o mundo não é criado. O mundo está por ser criado. Tudo está por ser criado. Tem um camarada chamado Jean-Paul Sartre, que é certamente um dos homens mais feios que eu já vi na história humana, né? Eu faço sempre questão de dizer isso, sempre. Toda vez que vocês me ouvirem falar de Jean-Paul Sartre, vocês vão me ouvir falando do quanto ele é feio. Assim como quando eu falar de Gilles Deleuze, vocês vão saber, eu vou insistir na feiura deles. Olhem depois e me digam se não é verdade o que eu estou dizendo. São pessoas feias. Não é uma questão, né? Eles tinham que ser bonitos, né? Não é isso não. O fato é que o mal enfeia a gente. O mal destrói a gente. Definitivamente o mal enfeia e destrói a gente. Estes homens são o sinal mais evidente de que o mal enfeia. E o Jean-Paul Sartre, esse monstro, né, não só, né, do humano como político, eu costumo chamar o Jean-Paul Sartre de Pablo Vittar da filosofia. Né? Ele é uma enganação da filosofia. Né? Esse cara, né, é um cara que estabeleceu, né, segundo um certo raciocínio, eu diria, nem é raciocínio, né, um certo raciocínio, né, segundo ele, né, o existencialismo é um humanismo. E neste texto, inclusive, um texto com este nome, né, ele diz claramente que a existência precede a essência. Ou seja, com isso ele está dizendo uma coisa. Ele diz que não há nada que é dado previamente. Tudo aquilo que há é construído. De forma que o próprio Jean-Paul Sartre, no livro Ser e Nada, ele usa um raciocínio absolutamente assustador, segundo o qual um bêbado que escolhe ser bêbado, que decide ser bêbado, é melhor do que um homem poderoso que é obrigado a ser bom. Pô, vocês se dão conta do que é isso, tá? Do que esse monstro diz? Ele está dizendo pra gente que o que interessa efetivamente é nada mais, nada menos do que aquilo que eu construo. Isto é a liberdade. A liberdade é eu me construir. Eu me construir sem que haja absolutamente nada de definido previamente. Eu escolhi ser bêbado, o problema é meu. Eu escolhi ser bêbado. Mas pensem o que isso significa. E pensem o quanto, e o pior, o mais trágico de tudo isso, pensem no quanto isto do Jean-Paul Sartre, desse monstro do humano, pensem o quanto isso, no fundo, orienta cada um de vocês. O quanto isso não está escondido, quase como um ruído branco, né? Por trás de muitos dos nossos gestos. Pensem em como vocês, muitas vezes, estabelecem, né, certas normativas que são sempre definidas a partir do que lhes agrada previamente, na relação com absolutamente tudo. Pensem o quanto vocês não são, né, daqueles que acreditam de verdade que a liberdade está no fazer-se. Isto aqui é a tragédia. E é uma tragédia que, pessoal, por Deus, né, é uma tragédia da qual somos culpados? Não somos. A gente é filho dessa mentalidade. Só que a gente tem uma puta de uma responsabilidade. Qual seja? A gente precisa passar por cima disso. A gente precisa passar por cima disso de uma maneira que seja efetivamente capaz de reverter esse padrão de coisas, esse estado de coisas. E não o será por um bandeirismo, e não será por enfrentamento ideológico. Essa proposta dos diálogos antropológicos é exatamente que vocês sejam capazes de tocar com o máximo possível de fineza aquilo que vocês são. Olhem para vocês
E me digam se é verdade que é satisfatória a ideia segundo a qual a existência preceda a essência. Olhem para vocês e me digam se é verdade que te satisfaz e descreve quem é você. O fato de que você, ao construir o que você é, define aquilo que previamente foi definido, ou poderia ter sido definido, porque nessa perspectiva, se foi definido ou não foi definido, não me interessa. O fato que me interessa é que eu estou me construindo, eu estou me fazendo. E com isso a gente fere a nossa vocação. A gente fere aquilo que, de uma maneira muito explícita, foi previamente definido por nós. Estabeleceu-se uma finalidade para a pessoa humana. Para que a pessoa humana existe? Para que você, Tiago, existe? Para que você, Padre Wesley, existe? Para quê? Isto aqui não é uma coisa que eu invento. Quando você coloca uma dúvida sobre vou ser contabilista ou vou ser psicólogo, e aí você escolhe segundo o quê? O contabilista vai ganhar mais dinheiro do que o psicólogo. Eis que você está simplesmente ferindo o seu telos. Porque no fim, não tem problema que você escolha uma profissão. Mas no fim você estabelece como resposta para a pergunta, para que eu existo? A profissão. E você deixa de lado toda a preocupação que é a única que deveria estar te guiando desde sempre. É ser. E ser um homem, ser uma mulher, segundo aquilo que foi definido previamente. Não é que há um destino a lá, né, fato grego, né, tragédia, a tragédia. Não. Não há um destino traçado, no sentido de que, né, eu não tenho como escapar dele. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um destino no sentido de finalidade, efetivamente. A pessoa humana, ela existe com uma finalidade claramente definida. E uma finalidade que eu não vou chegar a entender qual é, a não ser na medida em que eu me relaciono com aquilo que me originou, com aquilo que me criou, com aquele que me criou. Lembra do meu invento na semana passada? É isto. Se alguém... Eu inventei uma coisa, e inventei uma coisa qualquer, porque a realidade me provocou, e eu precisei responder àquela provocação, de maneira tal que o meu invento, ele foi pensado, ele foi definido com a finalidade de responder àquela provocação. Ninguém dos que estão aqui nunca viu o meu invento. Jamais viu o meu invento. Se a Flávia pegasse o meu invento e fizesse uso do meu invento segundo um interesse dela, a Flávia, ela não só estaria ferindo a definição prévia dada pelo meu invento, como ela também estaria ferindo o meu amor. Por quê? Porque quem cria a partir de um querer. E querer aqui é uma escolha amorosa. É uma escolha amorosa. Eu quero que exista esta coisa aqui, né? Esta coisa que eu quis. E quando eu digo que eu quero que exista, eu digo, eu amo. Você, Júlia. Você, Carlinda. Você, Tiago. Quando foi criado do mesmo jeito. Quem te arrancou do nada, quem te tirou do nada, disse, eu quero, Júlia, que você exista. E quando ele diz, eu quero que você exista, ele está dizendo, eu te amo, Júlia. E aí, que alguém use a Júlia segundo os seus próprios interesses, não só mata a Júlia, como mata o amor. Como fere o amor. Fere o amor por dizer, fere o amor dizendo, o amor não existe, o amor morreu. Alá Nietzsche. O que Nietzsche fez foi isso, pessoal. O que Nietzsche fez foi acusar um movimento que toda a história humana, do século XVIII para cá, foi fazendo.
né? Quer dizer, foi fazendo nada mais, nada menos do que, quer dizer, ir matando o amor. E chegar a dizer, com uma lanterna na mão, saindo pelas ruas, como um louco, dizendo: o amor morreu, a beleza morreu, a verdade morreu, o bem morreu, Deus morreu. Todas as vezes que a gente usa segundo os nossos interesses de eficiência, todas as vezes que a gente tira o olho do telos, tira o olho do objetivo, tira o olho da finalidade, tira o olho daquilo para que foi feita a coisa, a gente, ao mesmo tempo, laiciza o real. Laicizar o real é a grande marca do homem contemporâneo. E aí a gente escuta uma aborrecentezinha estudante de psicologia que vem vomitar nos meus directs que a psicologia é laica. E a gente escuta, né, um conselho federal de psicologia que não vale o cuspe que a gente gasta para falar o nome dele, dando definições para a gente de como a gente deve agir, do que a gente deve pensar sobre a pessoa humana. E todas estas, desde a adolescentezinha que ainda faz xixi na calça, até o Conselho Federal de Psicologia, com aquele bando de idiotas úteis, guiados por psicopatas, todos eles, em absoluto, estão partindo do pressuposto de que a realidade ela deve ser laicizada. Tudo deve ser laicizado. O homem deve ser laicizado. A flor deve ser laicizada. A caneta deve ser laicizada. A psicologia deve ser laicizada. O Estado deve ser laicizado. As relações devem ser laicizadas. Tragédia. É a tragédia anunciada há bastante tempo. Uma tragédia anunciada há bastante tempo que Dostoiévski já apontava o dedo para essa ferida. Ele dizia: se Deus não existe, então tudo é lícito. E a licitude do aborto, a licitude da eutanásia, a licitude do divórcio, tudo é lícito. Quando Deus não existe, tudo é lícito. E a gente acha normal. E a gente acha estranho que alguém fale, e é psicólogo, fale que não, o aborto não é lícito. O aborto é um crime, é um assassinato. As pessoas acham isso um absurdo. As pessoas já acham um absurdo que alguém consciente objete conscientemente contra a eutanásia. Por quê? Porque o natural é a laicização do real. Laicizar o real é matar o amor. Laicizar o real é matar a verdade. Laicizar o real é matar o bem, é matar a beleza. Laicizar o real é acabar com a verdadeira liberdade. Laicizar o real não é só matar Deus. Laicizar o real é matar todo o criado, é destruir todo o criado, segundo um projeto violento, e que a gente não vê violência. Essa é a tragédia, caralho, a gente não vê violência nisso. Como é possível que a gente não veja violência num aborto? Como é possível? Que desumanidade gigante que a gente carrega no coração. E a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. E a gente acha natural. E a gente acha absurdo que alguém possa dizer o contrário. Meu Deus do céu, onde é que a gente está? Que tempo estranho é este que a gente se encontra? Que tempo estranho! Em que as coisas são todas, absolutamente todas vistas da perspectiva da eficiência. É a tragédia, pessoal.
recusar-se a usar o intelecto é, no fundo, recusar-se a ser. É nada mais, nada menos do que permanecer muito contente com o ser definido como um isso. Eu sou um isso. E queira Deus que vários me usem como um isso. E que continuem havendo psicólogos que, me tratando como isso, alimentem a minha vontade de ser apenas satisfeito nos meus mimimis. Um isso que estranhamente, acha normal usar máscara, acha normal o tal do pronome neutro, acha normal o aborto, acha normal e direito a eutanásia, o divórcio e assim sucessivamente. E a gente com isso vai só destruindo a gente mesmo. Povo, se aquele que criou a pessoa não existe, tudo é lícito. Você pode fazer o que você quiser. Deixa eu ver as perguntas que apareceram aqui, povo. Eu já ultrapassei o tempo que eu queria. Deixa eu só ver aquela pergunta lá em cima do nosso caríssimo... Ai, passei muito aqui. Pera lá. Tá aqui. Não, é depois do Eliel. Cadê? Tá aqui, ó. O Kleber me perguntou, o intelecto seria o resultado da razão? A razão é o procedimento que avança até chegar no intelecto? Kleber, não necessariamente, tá? Quer dizer, as duas faculdades, elas operam de forma distinta. Quer dizer, é claro que a gente não é bicho, então a gente não usa a nossa razão apenas como um recurso que, no se envolver com o real, né, quer dizer, traça planos e estratégias de mensuração. Né? É claro que a gente, por via da razão, né, e aí o bom cientista, isso é muito bacana, porque o cientista precisa se valer da razão mesmo. Quer dizer, este é o instrumento do qual ele se vale. Mas o bom cientista, ele não precisa ficar circunscrito ao racionalismo. Quer dizer, ele pode, em usando a razão, estar sempre aberto, tendencialmente, ao telos. Né? E entender que a verdade é que lhe interessa. E que, portanto, né, quer dizer, tudo aquilo a que chega a ciência, né, é só verossimilhança. Né? As ciências empíricas, elas ocupam, Kleber, quer dizer, um patamar muito baixo na escala de todos os saberes sobre os quais a gente pode se dedicar, né, se debruçar. Né? E, sim, né, as ciências empíricas, elas lidam exclusivamente como recurso de racionalidade, lidam exclusivamente com a razão. Tá? Então, sim, a razão pode avançar até chegar ao intelecto? Pode. Mas não é por uma tendência natural, digamos assim. Porque o intelecto pressupõe uma decisão. Quer dizer, a decisão de me voltar para o real com uma pergunta dentro, e não com uma dúvida. Tá bom? Espero ter te respondido. Deixa eu ver quais outras perguntas que tem aqui. Será que não tem mais pergunta? É exatamente isso, Elise. Várias certezas absolutas temos hoje em dia. Kleber, ainda bem. Dá para usar como como papel higiênico. Perfeito, Giovanni. Exatamente isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, tem? Deixa eu ver se tem mais. Eu não sei se eu subi muito lá para cima. Grande Andrei, não tinha te visto aqui. Obrigado. Tomás, exatamente. Essa psicologia aí do CFP, ela é laica, mas ela é política, né? Eu diria até mais, né? O laica e política aqui, elas entram não só como complementação uma da outra, mas como oposição também, né? Porque
os horizontes últimos doutrinários da psicologia do CFP né, os horizontes dados pela ideologia e pela política. Né? Então, eles têm alguma coisa de doutrinário também, né? De sagrado. Ai de quem não pisar o solo sagrado da ideologia que o CFP defende. Ai de quem. Né? Professor, então qual seria o cenário perfeito para a psicologia no Brasil? Ixi, Lucas. É Lucas? Eu não sei se é Lucas. Aqui está escrito Lucas. É Lucas Reis. Cara, eu não saberia te dizer em que momento você fez essa pergunta para poder te responder. Eu vou deixar ela para lá. Depois você me manda no direct que eu te respondo, tá bom? Povo, não sei se tem mais pergunta, não. Não tem mais pergunta. Ah, tem. Vivemos um tempo hoje que a gente é constrangido a não pensar. Flávio, é exato. Né? Tudo concorre para que a gente não pense. Como eu, médico, Gus, posso ser terapeuta sem se submeter a uma faculdade de psicologia? Cara, faz uma especialização aí em alguma dessas abordagens terapêuticas, faz o curso do Dr. Ítalo, e certamente você vai ter aí um preparo, né? Quer dizer, assina o SOP, né? Não é propaganda aqui do SOP não, mas assina o Seminário Online de Psicologia. Quer dizer, você precisaria, na verdade, assim, para ser terapeuta, cara, você... não tem nada que te impeça. Hoje em dia, o Conselho Federal está enchendo o raio do saco, né, querendo tomar conta também, né, do ofício de terapeuta. Né? Mas enquanto isso não acontece, cara, você pode atuar tranquilamente no seu consultório, tá? Como psicoterapeuta. Isso não tem, né, não existe nenhuma regulamentação da atividade de psicoterapeuta, tá? Você pode fazer uma especialização em logoterapia, como o Renan falou, pode fazer o curso do Dr. Ítalo. Não tenho diploma, não tenho certificado, não tem problema, não tem problema. O importante é, no fundo, você ter uma clareza daquilo que você está fazendo. Né? Então, para isso, eu diria que vale a pena, né, fazer uma boa formação aí. A logoterapia pode ser uma muito boa ideia, mas eu sugiro também fazer o SOP, porque ali vai ter alguns fundamentos que podem te ajudar a tirar um proveito melhor, tá bom? Colocar o número de CRP e abordagem na bio do Instagram é imã de miséria. Exato, Thiago. Tira essa porra daí e deixa eles pararem de encher o saco. Eles não têm o que fazer. Povo, chega! Eu ultrapassei muito tempo aqui. Não, Kleber, essas não são as lives do SOP. O SOP é só para quem está inscrito e as aulas acontecem às segundas-feiras às 2h da tarde. E você, quando se inscreve, recebe o link no seu e-mail. Então você fica atento, se você já se inscreveu, se eu não me engano, você me mandou uma mensagem falando que se inscreveu, exatamente você. Você vai receber no seu e-mail. Então só fica atento para que às vezes cai na caixa de spam ou na caixa de promoção. Fica atento lá sempre. E se tiver alguma dúvida, suporte.drpacheco@gmail.com, eles te ajudam a ajudar. Te ajudam a resolver o problema que você tiver, tá bom? Grande Andrei, bem-vindo, valeu, meu caro. A faculdade nos dá um diploma, viu, Gisele? Mas nós formamos com a ajuda de pessoas... valeu, minha cara. Deus lhes pague. Povo, com Deus, a gente se vê em breve. Segunda-feira tem live literária, a gente se vê. Obrigado a todos que estavam por aqui, obrigado, Padre Wesley. Reza por mim aí, Andrei, meu amigo. Fica com Deus. Até breve, povo. Bom fim de semana para todo mundo. Tchau.